Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do Eclesiastes, o capítulo 9. Eclesiastes, o capítulo 9, a partir do verso de número 7. Eclesiastes, capítulo 9, o verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te damos graças e te pedimos que o tempo a cair sobre nós seja tempo da tua graça. Pedimos-te que a tua palavra seja viva para todos nós e que Jesus possa também nos tocar nessa noite. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Estamos estudando os 7 pecados capitais. Domingo passado conversamos sobre o orgulho e a inveja. Hoje pela manhã, sobre a ira. E agora à noite, espero que ninguém durma, sobre a preguiça. A preguiça é um dos chamados 7 pecados capitais. E o que vem a ser a preguiça? Preguiça é assídia. Já ouviu essa palavra? Assídia. Eu nunca tinha ouvido. Na minha ignorância, eu descobri agora estudando sobre os 7 pecados capitais. Assídia. Assídia é preguiça. Prostração, torpor, letargia, apatia, indolência, lassidão, fastio, tédio. Mais que um estado de ociosidade física, a preguiça é uma condição de desânimo espiritual. É um desânimo próprio de quem desistiu de buscar a Deus, desistiu de buscar a verdade, desistiu de buscar o belo, desistiu de buscar o justo, desistiu de buscar o que é bom. A preguiça é diferente da ociosidade, é diferente do ócio. A preguiça é um abandono do espírito. É um entregar-se. A preguiça é aquela postura de quem diz: let it be. Deixa acontecer, deixa estar, deixa ser, deixa que a vida siga.
deixa aí. Ou no português mais coloquial, é o famoso vamos deixar como está, que é para ver como é que fica. É esse tudo bem. É o tanto faz. A preguiça é essa postura. Onde você quer ir? Tanto faz. O que você quer comer? Qualquer coisa. O que você quer fazer hoje? Você que sabe. Isso é preguiça. Você entendeu já que você sabe por que é um pecado capital, né? Preguiça não é simplesmente o não trabalhar. Aliás, é muito possível que alguém trabalhe muito justamente porque é preguiçoso. Ocupa-se muito para fugir de enfrentar a realidade. Corre de um lado para o outro. E é vítima do que se chama movimento sem deslocamento. É o cachorro correndo atrás do rabo. É um correr sem sair do lugar. Porque é uma atividade irrefletida. É uma atividade mecânica, automatizada, repetitiva. É aquilo que você faz porque sempre fez e nunca se perguntou por que é que continua fazendo. É aquilo que você faz e não está satisfeito com o resultado que colhe, mas continua fazendo. Porque tem preguiça de pensar em fazer diferente. Tem preguiça de pensar diferente. Tem preguiça de ousar. Tem preguiça de questionar. Tem preguiça de inventar, de reinventar, de reinventar-se. A preguiça é aquele estado em que já não se busca nada, já não se espera nada. A preguiça é chamada de demônio do meio-dia, porque nos assola, mesmo quando o tempo de trabalhar é pleno. A preguiça é uma falta de interesse pela vida. É uma desesperança em relação à expectativa do sentido da vida. A preguiça é um abandonar-se, um render-se à falta de sentido. Digamos, em outras palavras, a preguiça é uma espécie de suicídio espiritual. Ou mesmo, se não é a mesma coisa, um suicídio existencial. Por isso é que lembrei-me de Albert Camus, o mito de Sísifo. Ele diz assim: há na verdade apenas um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Decidir se a vida vale a pena de ser vivida é essencial para responder à pergunta fundamental da filosofia. Vejo muitas pessoas morrerem por julgar não haver motivo para viver. Paradoxalmente, vejo outros serem mortos por causa de ideias ou de ilusões que lhes dão prazer para viver. As coisas consideradas uma razão para viver são uma excelente razão para morrer. Em consequência, concluo que de todas as perguntas, a razão de viver é a mais urgente. E eu penso que concordo com Camus. Aliás, os filósofos e pensadores chamados ou identificados como existencialistas, e o Eclesiastes é um deles, se não o primeiro deles, eles são viscerais em enfrentar a dimensão patética da existência humana, a dimensão
nonsense da existência humana. Isso que o Eclesiastes fala de uma vida sem sentido. Porque se nós prestarmos atenção e tivermos coragem de admitir, existe um prisma pelo qual olhar a vida e que vai dizer para nós que a vida não faz sentido mesmo. Isto que o Eclesiastes disse aqui, assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Isto é cruel para nós. É cruel nós nos darmos conta de que a vida pode nos escapar das mãos num piscar de olhos, num estalar de dedos. É cruel essa constatação do Eclesiastes, que, diga-se de passagem, considero um dos mais extraordinários livros da Escritura Sagrada, porque eu honestamente desconheço um religioso cristão que tenha coragem de dizer o que o Eclesiastes disse. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. Até aqui, talvez, um religioso cristão vá, porque deve se render aos fatos. Todos nós conhecemos velozes que não venceram a corrida. Todos nós conhecemos fortes que não triunfaram na batalha. Todos nós conhecemos sábios que passaram e passam necessidades. Já ouvimos falar de prudentes que não ficaram ricos. Já ouvimos falar de instruídos que não tiveram prestígio. Até aqui, talvez um religioso cristão vá e subscreva. Mas a última frase do versículo 11, eu arrisco dizer que não conheço um. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Isto é patético. Esse lado da vida que o Eclesiastes coloca diante de nós, para ser mais assim verdadeiro, eu acho que eu conheço uns 2 ou 3 que subscreveriam. Acho que conheço sim, mas são raros. São raros aqueles que admitem que nós todos estamos sob o acaso e sob a aleatoriedade. Que vivemos num mundo onde há muita coisa que acontece para a qual não há explicação, não há sentido. Nós vivemos num mundo contingente. O que é uma contingência? Uma contingência é algo para o que não existe propósito, para o que não existe razão, que tanto faz acontecer ou não acontecer, que tanto faz ter acontecido ou deixar de acontecer. Isso é uma contingência. E quando nós estamos especialmente diante da tragédia, do sofrimento, da dor, e especialmente do meu lado como pastor, eu ouço muito essa pergunta. Por quê? Para quê? O que Deus quer com isso? Por que Deus fez isso? Onde Deus quer chegar? O que Deus está querendo mostrar? O que Deus está dizendo? E raras vezes, ou nas raras vezes em que eu me atrevi a dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem propósito nenhum nisso. Deus não está por trás disso. Acontece. A vida é assim. Existe na vida e na existência humana uma dimensão de carência de sentido. Por quê? Uma mulher com 2 crianças no carro abre espaço para uma viatura policial e tem o seu carro fuzilado. Por quê?
Qual o propósito de Deus nisso? Por que é que Deus colocou no coração daqueles 2 policiais encherem e crivarem de bala o carro daquela família? Os irmãos não acreditam nisso, né? Que foi Deus que inspirou aqueles 2 policiais. E que Deus tinha um propósito na morte daquela criança de 3 anos. O Eclesiastes diria assim: não tem sentido. Não faz o menor sentido. Não me venha com explicações. Se é que existem explicações, estão além de qualquer mínima possibilidade de nossas percepções e conclusões e considerações. O Eclesiastes mesmo no capítulo 7, disse no versículo 23 que se propôs a examinar, mediante a sabedoria, todas as coisas. Capítulo 7, verso 23. Ele disse: estou decidido a ser sábio, mas percebi que tudo estava fora do meu alcance. A realidade é bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Se é que há algum sentido, está para além da minha possibilidade de percepção. Do meu lado, do meu ponto de observação, e como alguém já disse, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Do meu ponto, de onde estou para enxergar a vida, do meu ponto de vista, não tem sentido. A vida é cheia de contingências, porque o acaso afeta a todos. Não tem explicação. E aí o Camus se levanta e diz: então temos uma pergunta a responder. Por que é que a gente vive? A única pergunta que vale a pena realmente ser respondida é a questão do suicídio. Qual o sentido de continuar vivo? E quando alguém se embaraça nessas perguntas, é tomado pelo senso de vazio e se entrega ao sem sentido, esse alguém foi vítima da preguiça. Deixa acontecer. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. É se jogar na correnteza e deixar que a vida leve. Esse é o espírito da preguiça. Preguiçoso não é aquele que não trabalha. Aquele que não trabalha é preguiçoso. Mas não é isso que é o que está lá no fundo desse pecado capital chamado preguiça. Preguiçoso não é aquele que relaxa, que descansa, que cultiva o ócio. Não necessariamente. Esse extraordinário Peter Crift, eu não faço a menor ideia de quem seja, ele disse que a pessoa que nunca relaxa não é santa, é ansiosa, é nervosa. Então relaxar, de quando em vez dizer o que não tem remédio, remediado está. Saber a hora de, tendo trabalhado, dizer: chega, vamos dormir. Isso não é preguiça, isso é sabedoria. Porque por trás desse pecado capital chamado preguiça está essa admissão da derrota antes mesmo de começar a luta. É entregar os pontos, é jogar a toalha. Nada vale a pena, nada faz sentido. Não vale a pena lutar por nada. Isso é a preguiça. Por que a preguiça é pecado? Porque o preguiçoso abdica do privilégio e da prerrogativa
de gerir a vida. Viver é um privilégio e implica responsabilidade. Deus nos delegou a responsabilidade da gestão do universo criado. É o que a teologia chama de mandato cultural. Crescei e multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Fazei de tudo para afetar a realidade. O preguiçoso abre mão desse privilégio e dessa prerrogativa. Ele diz, deixa acontecer. É uma falha em nossa cooperação com Deus para que o caos tenha ordem. O mínimo que é possível de ordem no caos. O preguiçoso se recusa à redenção, ele decreta a vitória do mal. O preguiçoso cruza os seus braços para que Deus resolva sozinho. Mas o projeto de Deus nunca foi atuar sozinho. Deus tem um projeto a 4 mãos para a vida humana e para a história humana. Quais são as consequências da preguiça? A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente passará fome. Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Provérbios 19:15. O preguiçoso não lavrará a terra por causa do inverno e mendigará no tempo da colheita e nada receberá. O preguiçoso passa necessidades. O preguiçoso passa necessidades. Porque a vida é dádiva, mas é dádiva para quem planta. Nenhum ser humano pode dizer que colheu porque plantou. Vou repetir. Nenhum ser humano pode dizer que colheu porque plantou. Nenhum ser humano pode dizer que colheu porque plantou. Todo ser humano deveria dizer, eu colhi porque Deus abençoou a minha semeadura. Não porque eu semeei. Eu colhi porque Deus abençoou a minha semeadura. Porque há muita gente que planta, mas não colhe. Então ninguém diga, eu colhi porque plantei. Não. A vida é dádiva. O pão que está sobre a sua mesa, não foi você quem o conquistou. Por isso é que você deve ser grato a Deus pelo pão de cada dia. E somos gratos pelo que recebemos, não pelo que conquistamos. Quando eu conquisto, eu não sou grato, porque eu sou merecedor. Então eu não agradeço. Então eu sou grato. A vida é dádiva. O pão que está sobre a minha mesa é dádiva de Deus. Mas só é dádiva para quem semeia. Então quem não semeia, cai em profundo sono, passa fome. Segunda consequência da preguiça. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Provérbios 13:4. Tradução do Milton Nascimento. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Pergunta retórica, a resposta, lugar nenhum. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Lugar nenhum. Porque o preguiçoso deseja demais. Ah, se eu gostaria tanto, faz planos, imagina. Ainda mais o pessoal que cai na esparrela da autoajuda, desse negócio do segredo, fica lá só tentando atrair.
Ah, meu amigo, pode ficar tentando atrair o resto da vida. Não vai alcançar nada, porque é com trabalho. Tem que arregaçar a manga e ir lá. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam trabalhar. Eu arrisco dizer que você conhece gente que tem sonhos, os mesmos sonhos, já há 20 anos. Dava tempo de ter se formado assim, pelo menos umas 3 vezes na faculdade que quer fazer. Sendo mau aluno. Em 20 anos o cara se forma 3 vezes. Sendo mau aluno. Mas ele ainda está sonhando. E como é que nós chamamos essas pessoas que têm grandes sonhos, que são apenas sonhos? Quando nós queremos ser cruéis, nós chamamos de fracassadas. Agora, quando nós atenuamos um pouquinho, nós temos uma dó, uma compaixão, nós dizemos assim, uma pessoa frustrada. Frustrada. Quis tanto, queria tanto. Evidente, eu insisto que sou um discípulo do Eclesiastes. Nem sempre que a gente planta, a gente colhe. Nem sempre que a gente é prudente, a coisa dá certo. Mas eu também confio na lei das probabilidades. A probabilidade de a gente colher quando planta é infinitamente maior do que não colher quando planta. Probabilidade da gente conseguir se formar é muito grande, pessoal, mas é muito grande. A maioria dos nossos grandes sonhos não é tão grande assim. As possibilidades estão mais ao alcance das nossas mãos do que nós pensamos. Mas aqui a palavra de Deus diz que o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso passa necessidades, experimenta frustração. Terceira consequência da preguiça é o ativismo vazio. E aqui eu acho de uma sabedoria extraordinária. Essa fala é do Os Guinness. Ele diz que aqueles que não conseguem encontrar as alegrias do espírito instalam-se nas do corpo. Aqueles que não conseguem encontrar as alegrias do espírito instalam-se nas alegrias do corpo. E aqui está a sabedoria do Eclesiastes. Onde está a sabedoria? Comer com prazer a sua comida e beber o seu vinho. Desfrutar a vida com a mulher que você ama ou com o homem que você ama. Fazer o seu trabalho. É isso que o Eclesiastes recomenda para nós. Ele não está recomendando para nós nada extraordinário. Ele está recomendando para nós o trivial. O corriqueiro. Porque a grande sabedoria é nós encontrarmos no que é corriqueiro o que está para além. É encontrar o que é transcendente naquilo que é aparentemente banal. Essa é a diferença entre o comilão e o gourmet. O comilão, ele não descobriu as alegrias do espírito. Então ele se instalou na alegria do corpo. Come desesperadamente. Come. Inclusive nós temos essa expressão. Já comeu hoje? Comeu? Quem come é bicho. A diferença entre você fazer uma refeição correndo pela calçada com aquele sanduíche no... Eu vou te falar uma coisa. No caminho. Ou então à noite, sozinho, quando você chega em casa, você come encostado na pia. Manja aquele pratão que você pôs lá no micro-ondas? Aí tira, tudo aquecido junto, misturado, o arroz deu aquela secada. Você fica em pé na pia com o prato na mão.
comendo aquele treco sozinho. É ridículo, né? É ridículo. Isso é a diferença de comer à mesa. Aquela mesa que você faz pela metade, manja, que você arrasta os negócios assim, põe a toalha só numa metade. Isso é comer. É diferente quando você para tudo, tira tudo, guarda tudo, põe a mesa, põe a música, põe a vela, põe a taça, põe a flor. É diferente. E aí, mulher, vamos comer? Como assim? Espera um pouco. Aqueles que não descobrem as alegrias do Espírito se entregam e se instalam nas alegrias do corpo. E aí, fazem tudo mecânica e automaticamente. E quando a gente faz as coisas mecânica e automaticamente, nada tem sabor. Não dá para sentir o gosto de nada. E a gente chega ao final do dia com um senso de vazio. Porque as ações foram vazias. Aquilo que nós fizemos foi vazio. Mas nós estamos em atividade. 24 horas por dia. Estamos cansados, estamos exaustos. Mas estamos vazios. Quem poderia pensar que uma pessoa que está correndo de um lado para o outro poderia ser adjetivada como preguiçosa? Mas é possível. Porque é uma pessoa que já desistiu de encontrar, de experimentar e de buscar o sentido, o valor da existência. Os filhos da preguiça, quais são? Negligência e imprudência. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Eclesiastes 10, 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Você conhece, porventura, a expressão gambiarra? Aquele araminho que você pôs na torneira do quintal? Aquilo é ridículo. Aquilo é uma vergonha. Gambiarra. Aquele panão que você colocou e chama de cortina. Aquilo é um panão. É um treco pendurado. Aquele amontoado de coisas que você tem. Aquilo dali vai entortando a estante. A estante já está pensa. Ela vai cair. Aí você escora. Você escora. E aí tem um vazamento na parede de trás. Mas está no começo. Para mexer no vazamento com aquela estante, com aquele negócio escorado, se tirar é perigoso. Daqui a pouco aquela parede está toda embolorada. E você passa ali, já tem 10 anos que a parede está embolorada. Aí eu vou na sua casa e falo, nossa, isso aqui é um lixo. Como é que alguém vive num negócio desse? Porque não se dá conta. Não se dá conta. Vou dizer para você uma coisa, eu já entrei em alguns automóveis, que eu vou te falar uma coisa. Tem sapato de mulher, escova de dente, com cabelo. Ó, eu tenho certeza que você vai sair daqui, você vai abrir o seu porta-mala para dar uma olhada. O que tem dentro do seu porta-mala? Aí eu vou te dizer, ó. Por muita preguiça se enfraquece o teto. A estante. Por muita preguiça tomba a estante. E pela frouxidão das mãos a casa goteja. Tem goteira na casa. Tem goteira. Há quanto tempo tem goteira? Você acostumou com a goteira. E assim como você faz gambiarra na sua casa, você faz gambiarra na sua vida. Você vai fazendo gambiarra, 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 e chega uma hora, a casa cai. Filho da preguiça, cinismo, descrença, desesperança, ceticismo. Kierkegaard
outro existencialista, esse cristão, que outros se queixem da perversidade de nossa era. Minha queixa é apenas essa. Ela é desgraçada, pois lhe falta paixão. Eis a razão pela qual minha alma sempre se volta para o Antigo Testamento e para Shakespeare, disse Kierkegaard. Sinto. Eles falam de seres humanos. Eles odeiam. Eles amam. Eles assassinam seus inimigos. Eles amaldiçoam os seus descendentes por todas as gerações. Enfim, eles pecam. Em outras palavras, eles fazem alguma coisa. Eles são interessantes, eles têm história para contar. Matei um cara. Davi. Davi, conta uma história. Tive um caso, matei o marido dela. Que é isso, Davi? Você ficou louco? Fiquei. Mas voltei ao juízo porque o profeta pôs o dedo na minha cara, eu voltei ao juízo e eu estou me penitenciando desse negócio até hoje. Mas é interessante essa leitura do Kierkegaard. Falta paixão à nossa era. Por exemplo, eu fico impressionado com esse negócio da seleção brasileira. Toma de 2, não, é eliminatória, pode. Aí toma de 4, não, é jogo amistoso, pode. Aí toma de 5, não, na Copa América pode. O que não pode é na Copa do Mundo. Aí chega na Copa do Mundo, a França vai lá e pau! Por quê? Porque pode aqui, pode aqui, pode aqui, pode aqui. Quando não pode, acontece também. Por quê? Porque vai deixando. Vai deixando. Falta paixão. Nunca pode. É sempre o melhor. Sempre o máximo. O Kierkegaard diz, falta paixão. Sabe o que é isso aí? É preguiça. 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 Indolência. Ociosidade. Vagabundagem. Paulo apóstolo disse, quem não trabalha, que também não coma. Essa é boa. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A razão ali era outra. O pessoal lá não queria trabalhar porque acreditava que Jesus ia voltar. Não, Jesus está voltando, para que eu vou abrir a padaria? Vou acordar às 4 da manhã para abrir a padaria, Jesus vem às 10? Aí o Paulo diz, não quer abrir a padaria? Então não vai trabalhar, também não come. Fica sem comer até Jesus voltar. Quem não trabalha, não come. Aliás, queria fazer uma observação interessante sobre as pessoas que precisam de ajuda. Tem muita gente que precisa de ajuda e precisa de ajuda. Mas tem muita gente que precisa de ajuda, mas não precisa de ajuda. Tem muita gente que precisa de ajuda que é o prudente que não colheu. É o trabalhador, o sábio, que nem sempre tem comida. Eclesiastes 9:11. Esse aqui precisa de ajuda. Mas tem muita gente que não precisa de ajuda. É que é indolente. É vagal. Não precisa de ajuda. Então eu digo assim, que uma comunidade cristã supre necessidades, mas não patrocina estilo de vida. Suprir necessidades é uma coisa, patrocinar estilo de vida é outra coisa. Mas eu vou pegar esse trabalho aqui é melhor ficar sem fazer nada. Como assim? Para fazer isso é melhor fazer nada? Como assim? Então é melhor comer nada também. Faz o seguinte, você faz nada, come nada. Quando você arrumar um trabalho decente, você faz uma refeição decente. Você não é o do decente? Então faz tudo decente. Não viva de cesta básica. Aceite só restaurante do bom. PF não. Básico não. Trabalho. Quem não trabalha, não come. Qual é o antídoto contra a preguiça? Bom, o antídoto contra a preguiça, você já deve ter ouvido. A palavra é trabalho. Mas não o trabalho, esse trabalho de produzir para ganhar salário. Não é esse o trabalho ao qual quero me referir. É o trabalho como ação.
é o trabalho como fazer alguma coisa. Continuar fazendo alguma coisa. Fazer mais uma vez. Fazer de novo. Fazer a mesma coisa de sempre. Porque aqui o Eclesiastes está dizendo o seguinte: coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Quantas vezes nós comemos? Pelo menos 3 ao dia. Em tese, ou idealmente. Mas ninguém que senta para jantar diz assim: de novo, vou ter que jantar, já jantei ontem, antes de ontem. Isso é trabalhar. Trabalhar, por exemplo, é escove o dente. Escove o dente. Está deitadão lá, fala: você não escoveu o dente. E levanta e escova o dente. Trabalhe. Trabalho nesse sentido. Levante-se, faça alguma coisa. De novo. O básico. O trivial. O corriqueiro. O de sempre. Faça, faça, faça. Por quê? Vou lhe dar sugestões. Olhe para essa realidade da vida que o Eclesiastes falou aqui. Ninguém sabe quando virá a sua hora. O Eclesiastes aqui, ele foi fúnebre. Ninguém sabe quando virá a sua hora. Ele está falando de morrer mesmo. Você não sabe quando você vai morrer. Não sabe. Só que isso daqui, o acaso afeta todo mundo, pode ser lido de uma maneira fúnebre, mas pode ser lido de uma maneira vital. Pode ser lido como algo assim. As possibilidades estão abertas. Ninguém sabe o que pode acontecer. Então levante-se e faça. Trabalhe. Vá. Atire-se. Continue fazendo. Por quê? Porque aquilo que para você aparentemente é desnecessário, para alguém pode ser útil. Sabe aquilo que está lá na sua estante? Que a parede mofada está atrás? Tem coisa na sua estante que você já não mexe. Aliás, há uma estatística que diz o seguinte: se você não usou uma roupa nos últimos 3 meses, você não vai usá-la mais. Se você não usou uma roupa nos últimos 3 meses, provavelmente você não vai usá-la mais. Então ela está ocupando lugar no seu guarda-roupa. Para você se tornou desnecessária. Para alguém ela é útil. Aquilo que para você é banal, para alguém é singular. Singular. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho na minha estante. Menos do que você pensa, porque eu despacho. Mas tenho mais do que eu preciso. Pecado, né? Eu deveria ter falado isso aqui agora. Mas lá na China, por exemplo, tem pessoas que têm uma página da Bíblia Sagrada. Uma página da Bíblia Sagrada. E sabe o que elas fazem com essa página? Elas decoram. E sabe depois o que elas fazem com essa página? Elas queimam, jogam fora, rasgam, destroem. Porque elas não podem ser pegas com uma página da Bíblia Sagrada. O que para nós é banal, para algumas pessoas é singular. O que para nós é desnecessário, obsoleto, para algumas pessoas é útil. O que para você pode ser velho, para alguém é novo. Já reparou as crianças? Pai, o que é finalmente? Como assim, finalmente? Como o que é finalmente? Sim, uma criança não sabe o que significa finalmente. Quando você explica para ela finalmente, quer dizer o seguinte, aí você explica. Não vou explicar para você que você já sabe. Finalmente? Pai, o que é bússola? Pai, o que é catavento? Pai, o que é mariposa? Para criança é novo. É novidade. Para nós é velho. O que para você é velho, para alguém é novo, novíssimo. O que para você é mais um, para alguém pode ser a última chance. Por exemplo, para mim pode ser mais um sermão. Para alguém pode ser a última vez que eu vou ouvir um pastor. Para nós pode ser mais um culto. Para alguém pode ser
é a última vez que eu piso numa igreja, é a última chance que eu estou dando para Deus. É uma certa arrogância, mas tudo bem, eu compreendo. Mas pode ser. Pode ser mais uma consulta para o médico, mas para aquela pessoa é a última consulta que eu vou. Depois dessa consulta com esse tal médico aí que o seu cunhado indicou, não venha mais me encher a minha cabeça porque eu não vou procurar mais médico nenhum, você entendeu? Então, para aquele tal médico indicado pelo cunhado, é mais uma consulta. Mas para aquele que entrou na sala, é a última busca de ajuda. Aquilo que para você é mais para alguém pode ser a última chance. Aquilo que para você é definitivo, para Deus está em aberto. É interessante pensar em possibilidades, é interessante pensar em surpresas. Hoje mesmo eu ouvi o testemunho de uma senhora que dizia: meu irmão era um drogado que andava pelas ruas e eu vivia esperando um telefonema me dando a notícia de que o meu irmão ou havia sido preso ou havia sido morto. Hoje ele é o pastor da nossa família. E lá no fundo do meu coração eu digo: amém, aleluia. Quando foi? Quando foi que se deu a mudança? Qual foi o fator determinante da mudança? Quem foi a pessoa usada? Eu não sei. Por exemplo, aqui hoje à noite, a vida de quem vai mudar para sempre? Alguém sabe? Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas aqui hoje à noite, a vida de alguém vai mudar para sempre. As pessoas me encontram e dizem assim: pastor, lembra que o senhor disse assim, 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 assim? Eu quase que pergunto: eu? Pastor, aquilo que o senhor falou, quando o senhor falou aquilo, Deus respondeu para mim uma oração que eu já fazia havia 20 anos. Ou se eu soubesse... Imagina eu subir no púlpito e falar assim: atenção você que está orando, há 20 anos Deus vai responder a sua... Não sei. Pensar em possibilidades. Eu acho extraordinária a história bíblica de Davi. E o que acho mais extraordinário na história bíblica de Davi é que ele sai de casa para buscar no campo de batalha notícias a respeito dos seus amigos, dos seus irmãos. E levar um danoninho que a mamãe mandou para os irmãozinhos lá na guerra. Quando ele chega lá, ele ouve um gigante gritando: tem homem aí? Ele diz: tem eu. Vai lutar com o gigante. Ganha, porque nem sempre os fortes são vencedores na batalha. Ele vence o gigante. Volta na biga do rei, ao lado do rei. Entra na cidade com a mulherada cantando: Saul matou 10.000 e Davi matou milhares. E ele fala: sou eu esse cara. A mãe preocupada que o filho não voltava do campo de batalha. Daqui a pouco a mãe vê o Jornal Nacional entrando o filho junto com o rei Saul. Falou: o que aconteceu? É o nosso filho lá, olha lá. Sabe por quê? Porque a vida está em aberto. Você não sabe se você hoje à noite vai encontrar uma pessoa que você não via há 15 anos. Você vai reencontrar hoje à noite aqui. Você não sabe. Você não sabe as oportunidades que estão aí, as portas que podem se abrir. Em outras palavras, nós devemos viver com um senso de urgência e com uma profunda convicção que diz assim: ainda não acabou. Ainda não acabou. O melhor está por vir. Você olha para o seu marido e fala: isso aí não tem jeito mais não, pastor. Não jogue a toalha. Não diga não tem mais jeito. Ainda não acabou. Quando você se entrega, isso daí é que é o pecado capital da preguiça. Você está sendo irresponsável com você,
com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo. Você está sendo irresponsável com a vida. Você está sendo irresponsável. Você está morrendo antes de morrer. Não desista. Não pare de trabalhar. Continue fazendo. Eu já fiz uma vez, então faça de novo. Mas eu já orei, então ore de novo. Mas eu já disse, então diga de novo. Mas eu já fiquei calado, então cale-se mais uma semana. Vai tentando, o que você puder. Só não desista. Não desista. Continue trabalhando, porque quando a gente joga a toalha, a gente morre antes do tempo. Termino lhe dando uma frase. Tem gente que morre vivendo. E tem gente que vive morrendo. Quando eu morrer, eu quero estar vivo. Bobo, né? Claro, idiota, você vai estar vivo quando morrer. Só pode morrer se estiver vivo, não é verdade. Tem gente que morre, mas já havia morrido 10 anos antes. 15 anos antes. Tem gente que morre antes, sabe quando morre? Quando desiste. Quando se entrega. Quando dá por encerrado aquilo que Deus não disse que havia acabado. Não desista. Não jogue a toalha. Não se entregue. Trabalhe. Levante-se. Faça de novo. Mais uma vez. A mesma coisa. Tente outra alternativa. Reflita. Questione. Pergunte. Insista. Bata na porta. Telefone. Atenda ao telefone. Acorde e diga: ainda não acabou, o melhor está por vir. Ajoelhe-se, ore a Deus e levante-se e vá trabalhar. Vamos orar ao Senhor. E eu queria fazer um apelo nada assim politicamente correto. O meu apelo de hoje à noite é: eu havia desistido e hoje decido levantar, sacudir a poeira e clamar a Deus de novo e voltar à luta de novo. Eu havia desistido, mas hoje à noite eu decido me levantar, clamar a Deus mais uma vez e me comprometer ao trabalho mais uma vez. Eu não vou admitir este sussurro que me diz: acabou, acabou, acabou. Ainda não acabou. Deus ainda não terminou de fazer o que Ele quer fazer comigo, em mim, através de mim. Eu havia desistido, mas hoje à noite eu reassumo e volto para a vida. Volto para o jogo, volto para a guerra, volto para o campo de batalha. Eu reassumo a vida, em nome de Jesus. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. É o domingo da ressurreição. Pode vir aqui. Dizer: eu havia desistido, mas eu estou reassumindo. Eu tinha morrido antes do tempo, mas eu estou voltando à vida. Em nome de Jesus, eu estou reassumindo. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Palavras de Jesus a nós. Estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Deus nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a vida como dádiva das Tuas mãos, agradecidos pelo privilégio de viver, pela oportunidade de viver. Senhor, ao tempo que entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, nós também dizemos ao Senhor que tomamos a vida em nossas mãos. Nós assumimos a nossa responsabilidade. Nós nos comprometemos em trabalhar. Nós pedimos a sabedoria que vem de Ti, o discernimento, a lucidez para o nosso falar, o nosso agir, para o nosso trabalho.
Ó Pai, não permitas que estejamos a esmurrar o ar, a correr em vão, mas enche o nosso coração de discernimento e de entendimento. Abre os nossos olhos, deixa-nos ver o que o Senhor está fazendo. Tua palavra diz que tu trabalhas. Dá-nos ver o teu trabalho e dá-nos o privilégio de cooperar contigo, de trabalhar contigo. Obrigado por esta graça, obrigado por esta oportunidade de agir, de criar, de fazer, de cooperar contigo. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua promessa. Quando a tua palavra nos diz que tu estás fazendo novas todas as coisas, a começar de agora, e um dia serão absolutamente novas, plenamente novas, perfeitamente novas. Mas traze essas novidades para as nossas vidas, o que é possível experimentarmos aqui agora. Nós clamamos, faze coisas novas em nossas vidas. Ajuda-nos a reescrever histórias, a encontrar caminhos. Ajuda-nos a recomeçar. Especialmente aqueles, ó Pai, que haviam desistido. Dá-lhes um novo ânimo, um novo suspiro de vida, uma nova força, um novo alento. Derrama, Senhor, nova alegria, novo contentamento, nova consciência, novos olhos, para que vejam tudo novo, tudo de maneira nova, com um novo coração. Começa novos processos. Aprofunda, Senhor, aquilo que estás fazendo. Dá-nos um espírito alerta, dá-nos um espírito de urgência. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua história conosco ainda não acabou. Muito obrigado porque o Senhor ainda está a escrever a nossa história. Muito obrigado. Senhor, entregamos em tuas mãos e te pedimos, fortalece as nossas mãos e abençoa a obra das nossas mãos. Dá-nos a colheita para a tua glória, para a tua glória. Enquanto semeamos com nossas lágrimas, enche o nosso coração dessa esperança do dia da colheita, do dia da alegria. Dá-nos, Senhor, este privilégio de viver com dignidade para a tua glória. Põe a tua mão sobre estes que aqui à frente estão, aqueles que clamam a ti em segredo. Põe a tua mão e derrama da tua porção em cada coração. A disciplina, o consolo, a correção, a instrução, a restauração, a paz, a cura, a renovação, a transformação. Senhor, nós te pedimos assim. Nós clamamos porque também não desistimos de viver. Por isso te buscamos. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua bondade. Faze novas as nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém.